Hoje eu tenho aqui na mesa impressoras 3D de entrada, sendo essas duas das mais conhecidas no mercado hoje. De um lado, eu tenho a Ender 3 V3KE da Creality e do outro, a Mini da Bambolab. E hoje eu vou te detalhar da maneira mais prática possível do YouTube o porquê que essas duas máquinas e algumas outras disponíveis hoje no mercado são chamadas de impressoras de entrada. Bom, a 3D Prime tem elas aqui na mesa porque nós também vendemos tanto a Ender 3 e toda a sua linha, quanto a e toda a sua linha, dando suporte completo para os primeiros usuários de impressora 3D que buscam se aventurar nesse mundo. Então, vale a pena se dar uma olhada depois desse vídeo no nosso site 3dprime.com.br, porque vira e mexe nós temos uma série de promoções especiais delas e de filamentos e resinas. E para começar, eu devo te explicar a origem desse termo, entrada. Ele surge no ramo de eletroeletrônicos em outros aparelhos, como por exemplo celulares, computadores, coisas que você tem já aí na sua casa, que tenham mais de uma linha de produção, visando agradar diferentes tipos de compradores com diferentes interesses e principalmente diferentes orçamentos. Um exemplo é um smartphone. Se você for comprar um smartphone por menos de R$1.000, muito provavelmente ele é um smartphone de entrada, enquanto existem outros com recursos bem mais avançados que podem ultrapassar 10 vezes desse valor, por exemplo, que seriam os tops de linha. Isso também existe no mundo da impressão 3D, mas é um pouquinho diferente. Algumas impressoras de entrada são muito semelhantes com algumas das tops de linha, chegando a ter, por exemplo, espaço de mesa, velocidade, alguns fatores de sensores que são idênticos. Mas o fator que mais conta é sim a compatibilidade de materiais para se trabalhar. Normalmente, as tops de linha têm estrutura fechada, permitindo usar materiais que requerem altíssima temperatura, ou seja, que isola o calor dentro dela. As de entrada, como você pode ver aqui na mesa, elas são abertas, ou seja, elas são restritas a materiais que não precisam de contração nem de calor extremo. Por exemplo, os polímeros reforçados com fibra de vidro ou carbono, esses que não são recomendados para esse tipo de impressora. A questão que realmente importa é o quão limitante pode ser isso para o usuário. Vamos pegar de exemplo a Mini, que aceita PLA, PETG, TPU, PVA. O PLA é, na minha opinião, o filamento mais fácil de usar e mais recomendado em todas as impressoras que sejam abertas, assim, exposta ao ambiente, por ter baixa contração térmica. Mas se você, por exemplo, precisasse de um objeto com maior resistência a impacto, o PTG vai servir melhor para isso, né? Tendo uma resistência bem maior. Se você quiser o contrário, tendo aí um objeto mais macio, mais maleável mesmo, né? Você pode usar o TPU. E o PVA, esse último, ele é até difícil de achar no Brasil, mas ele é solúvel em água. Serve, por exemplo, para você fazer estruturas delicadas que vão segurar um objeto principal e podem ser removidas posteriormente com facilidade. Se essas características de compatibilidade não são suficientes para a sua demanda, talvez seja necessário que você dê aí uma boa pesquisada em outras impressoras que sejam intermediárias ou tops de linha e que supram suas necessidades, que inclusive a gente tem disponível no nosso site. Em outros fatores, no entanto, a diferença entre as impressoras são bem menores. A mesa de impressão dessa Ender 3 aqui, que está saindo 8 vezes menos que o preço de uma top de linha, só tem 3 centímetros cúbicos a menos de área de impressão em relação com essa top de linha, podendo imprimir em 22 centímetros de largura, 22 de comprimento e chega em altura a 25 centímetros. Ou seja, se sua necessidade não for tão grande, essa mínima diferença de 3 centímetros cúbicos pode te poupar muito dinheiro. Outro fator que fazem elas serem mais baratas é o acabamento e o design. Vocês podem notar que, por exemplo, o fato delas serem abertas, o design externo é a menor das preocupações. Elas não se parecem com nada, são umas estruturas, né? As fabricantes elas preferem reforçar a qualidade dos materiais e a durabilidade da estrutura. O bico da Mini, por exemplo, é confeccionado com aço inoxidável. Os visores, também por serem de entrada, são menores. Nesse caso, ambos são touchscreen, mas tem aí pouco menos de 3 polegadas. O corpo menor e menos focado no design externo também tem suas vantagens em relação às maiores. Por exemplo, a gente tem uma top de linha que é vendida aqui, que alcança mais de 25 kg, a X1E. Esse problema de peso e deslocamento
é aliviado bastante nas de entrada. A Ender 3 V3KE pesa 9 kg e 140 gramas e a Mini consegue ser ainda mais leve, dá para levantar com a mão, tem 5 kg e 500. E sobre impressão multicor, contando com mais de um filamento, ambas também possuem suporte, mas requerem aparelhos externos. Se você escolher a Mini, por exemplo, você pode comprar a versão combo que vem o AMS Elite, que é um dispositivo produzido pela própria Bambolab que auxilia no suporte e troca de cor com até 4 filamentos simultâneos e está disponível no nosso site, tem até um vídeo especial explicando. E já a Creality ainda não lançou o seu suporte a multifilamentos, que já foi anunciado, será feito em breve e que estará disponível no nosso site ainda no ano de 2024. Vale enaltecer uma coisa muito importante também. Os aparelhos de entrada, mesmo que não sejam impressoras, são feitos para usuários menos avançados e, por isso, formulam suas interfaces de uso de maneira simples para os iniciantes. Ambos dessa mesa, além de serem muito fáceis de montar, já é possível você começar a imprimir minutos depois de você tirar as impressoras da caixa. Isso porque, atualmente, recursos que já foram considerados avançados e bem mais caros já estão presentes em impressoras mais baratas, como o nivelamento automático de mesa. No caso dessas, você nem precisa passar arquivos por uma unidade de memória, como um cartão SD ou um pendrive. Dá também, mas você pode enviar pelo Wi-Fi da sua casa através do aplicativo ou do seu computador. Com tudo isso, vale a pena avaliar as opções do mercado e conta com a 3D Prime para sanar quaisquer dúvida que restou. Nós temos uma equipe de vendedores extremamente capacitados que conhecem as máquinas e vão poder te ajudar já no primeiro contato. E vale lembrar que vira e mexe, nós temos promoções especiais dela no nosso site, além do descontão fixo no Pix. Então lembre-se de acessar 3D Prime aqui, 3dprime.com.br. Se te sobrou alguma dúvida sobre essas ou outras impressoras no mercado, até filamentos e resinas que nós temos uma produção própria premiada, comenta aqui embaixo que a gente pode responder o quanto antes ou até mesmo gravar um vídeo resolvendo a sua dúvida. E se você ficou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas entendam essa diferença. Muito obrigado e até mais!